Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula bastante interessante que vai começar o estudo ou a execução de exercícios sobre funções trigonométricas. Nessa aula aqui você vai aprender a comparar os valores de tangente, seno e cosseno de uma forma bastante prática, e mesmo que você não saiba os valores trigonométricos de determinados ângulos, você vai pelo menos aprender a comparar quem é maior, quem é menor, ou seja, as desigualdades entre os valores de cada função trigonométrica. Então fique comigo até o final para que você possa assimilar bem e rapidamente esse conceito. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, e também produzindo aqui nesse canal vídeos para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e principalmente para os alunos do Brasil. Eu convido também, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, não deixe de fazer a sua inscrição, e caso goste da aula, ache a aula interessante em termos de didática e relevância, não deixe de dar seu like e convide os amigos também para que juntos possamos aumentar cada vez mais a abrangência de atendimento aos alunos. Uma vez que esse canal não é um canal monetizado e foi criado exclusivamente para atender às dúvidas dos alunos. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Caiu na Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Para o ângulo θ igual a 89 graus, conclui-se que, aí nós temos aí várias alternativas. Tangente, por exemplo, a primeira, tangente de θ é menor do que seno de θ, que é menor do que cosseno de θ. Bom, pessoal, vocês conhecem os ângulos padrões, que são os ângulos de 30, 45 e 60, isso todo mundo sabe. Então, eu vou colocar aqui aquela tabela para que você lembre daqueles valores, dos valores. Então, essa tabela aqui mostra aqueles valores que você já está acostumado a utilizar aí no dia a dia do estudo da trigonometria. Então, eu tenho aqui, por exemplo, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e aqui vai. Então, esses valores eu sempre recomendo para que você memorize, porque o exercício solicitado, seja em prova, seja no vestibular, ele pode não ser dado a você. Bom, se eu fosse comparar os valores, ficaria mais ou menos assim, ó. Seno de 30 é meio, 0,5. Cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,7 mais ou menos, 0,85. Agora, muito cuidado, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso vai dar mais ou menos 0,57, ou seja, quase tem o mesmo valor do seno de 30, tá? Que é meio. Então, nesse caso aqui, é fácil de analisar fazendo o cálculo. Agora, e nesse exercício, que ele pede a comparação entre as três funções para um ângulo totalmente que ninguém conhece, que é 89. Para θ igual a 90, ficaria muito fácil, né? Mas é 89 graus. Então, eu vou mostrar aqui um desenho esquemático e com esse desenho eu vou explicar de uma forma que você vai entender exatamente como comparar valores de qualquer ângulo, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui. Pessoal, observe que nesse desenho aqui é um círculo trigonométrico, cujo raio sempre é uma unidade. Aí muita gente pergunta, mas uma unidade quanto, professor? É 1 centímetro? Não importa, é uma unidade de medida qualquer. Pode ser 1 centímetro, pode ser 1 metro, pode ser 1 quilômetro. Não interessa. O que importa é essa relação que nós vamos fazer agora, tá? Se você sabe que essa medida aqui mede uma unidade. Agora veja bem esse gráfico aqui. Esse eixo horizontal é o eixo do cosseno e o eixo vertical aqui é o eixo do seno. É como se fosse o sistema cartesiano XY. O eixo da tangente, como o próprio nome diz, ela tangencia o círculo trigonométrico pelo seu lado direito. Necessariamente tem que ser pelo lado direito. Então, para você entender o círculo trigonométrico, eu sempre comparo esse círculo como se fosse um relógio de ponteiro único. Esse ponteiro, esse raio aqui, representado branco, tá? Que logicamente tem uma unidade de comprimento também, já que é o próprio raio, que é essa medida que vai do centro a qualquer ponto da circunferência. Muito bem, então aqui vou marcar os 60 graus. Agora, observem aqui, ó. Muita gente quer entender o significado dos valores.
Por que seno de 30 é meio? Por que cosseno de 60 é meio? Enfim, ele fica na dúvida. Mas se você observar esse gráfico, você vai entender por que desses valores. Olha só. Eu fiz questão de desenhar isso aqui com o ângulo correto, que é 60 graus, tá? Então, se você colocar aqui o transferidor, você vai perceber que realmente mede 60 graus aqui. Muito bem. Esse ponteiro que eu desenhei aqui projeta uma sombra, entre aspas, no eixo do cosseno. Olha só, eu vou pintar de branco aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a sombra projetada com esse ponteiro fazendo 60 graus no eixo do cosseno aqui, ó. Se você fizer isso com um valor bastante exato, você vai perceber que essa sombra projeta exatamente na metade desse raio aqui. Por isso que cosseno de 60 é meio, porque ele pega aqui, ó, se aqui, daqui até aqui é 1, ele caiu aqui no meio, então é lógico que é a metade aqui, é o meio, tá certo? Muito bem. Agora, e o seno? O seno está aqui, ó. Eu também vou pintar aqui de branco. Essa aqui seria a sombra que ele está projetando no eixo do seno. Agora, você olha aqui, quem é maior aqui? A projeção no eixo do cosseno ou a projeção no eixo do seno? Lógico, é visível que está aqui no eixo do seno, correto? Muito bem. E a tangente? Agora sim, a tangente é um caso especial, tá, gente? Para você calcular a tangente graficamente, é isso aqui. Você pega esse raio, prolonga essa reta até chegar no eixo da tangente. E qual é o valor numérico? O valor numérico, o módulo dessa tangente, está aqui, ó. É essa parte também que eu vou pintar aqui de branco. Sempre partindo aqui do zero, tá? Então, olha só o tamanho, o módulo dessa tangente aqui. E se você perceber aqui na tabela, quanto que é a tangente de 60? Ó, tangente de 60 é raiz de 3. Então, aqui, mede raiz de 3. Esse daqui, como eu disse, é meio. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Mas nem precisaria saber os valores. Por quê? Ó, pelo desenho, quem é maior? A tangente de 60. Segundo maior é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o menor de todos é o cosseno, que é meio. Entenderam? Então, graficamente, eu consigo, visualizando, dizer quem é maior, quem é menor. Então, eu colocaria, se fosse em ordem crescente, o cosseno de 60 é menor do que o seno de 60, que, por sua vez, é menor do que a tangente de 60. Entenderam? Caso alguém queira aprofundar ainda mais no estudo desse desenho do gráfico, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links das primeiras aulas sobre funções trigonométricas, principalmente do seno e do cosseno e da tangente, tá? Então eu vou deixar aqui, caso alguém queira aprofundar, vai lá e aproveitem bem essa aula. Então agora vamos partir para resolver esse exercício, que vai ser muito rápido. Bem, então, tomando como base o primeiro exercício, se aqui era 60, você concorda que o ângulo θ de 89 graus seria quase chegando aqui no ângulo de 90 graus? Então seria alguma coisa, vou deixar aqui meio fora de proporção, é só para você ter uma ideia. O que você percebe disso aqui? Olha só, qual a sombra que ele vai projetar aqui no eixo do seno? Será por aqui assim, quase 1, não é isso? Tá? Essa seria a sombra projetada pelo seno de 89. E olha a sombra que ele projetaria aqui no eixo do cosseno. Seria esse pedacinho só, pequenininho aqui, ó. Então, ó, aqui supondo que é 89 graus. É claro que você vai ter que desenhar mais ou menos, não precisa ser exatamente com uma precisão extrema, tá? Então, aqui é 89, porque está próximo do 90 graus. Agora, imagina se você fosse esticar, não ia caber aqui na tela, esticar o ponteiro do 89 graus. Vai dar lá em cima na tangente, vai cruzar. Ela só não vai cruzar. Por isso que quando a gente fala assim, tangente de 90 graus não existe. Não existe, sabe por quê? Porque se você colocar o ponteiro aqui no eixo do seno e prolongar, ela vai seguir paralela à reta da tangente. Por isso que na tabela, quando existe a tangente de 90, não existe. Por causa disso, tá? Mas 89 existe, ela vai encontrar um pouquinho lá para cima, mas vai encontrar. Então, daqui nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o menor de todos aqui é o cosseno, ó. Então, ó, cosseno de 89 graus é menor do que quem? Qual que é o próximo? Do seno. Então, ele é menor do que o seno de 89
que por sua vez é muito menor do que a tangente de 89. Então, só analisando esse gráfico você já chega à conclusão, e pode ser qualquer outro ângulo. Então, a alternativa nossa aqui será a alternativa B de bola. Entenderam, pessoal? Se alguém de vocês ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever, seja nos comentários ou pode me enviar em inbox, que terei o maior prazer em atender a dúvida de cada um de vocês. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui meu grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.